Não tem como a gente falar de avivamento sem a gente mostrar, ou pelo menos dizer um dos pontos aonde vem o avivamento. Como é que o avivamento ele surge na nossa vida? E Deus colocou no meu coração exatamente uma fonte. A oração, fala comigo assim, querida, a oração precede. Fala mais uma vez, a oração precede o avivamento. O que é preceder? Preceder é vir antes. Não tem como o avivamento vir na nossa vida, na nossa história, na nossa casa, nas nossas finanças, se não houver a oração, se não houver uma busca ao nosso Deus. Oração quer dizer falar com Deus, amém? Como que você pode querer algo do Senhor se você não tem, se nós não temos um relacionamento com Deus? Se nós não temos aquela intimidade de falar: Senhor, age nesse lugar, Senhor, faz a sua obra na minha vida, Senhor, eu quero te agradar. E quando nós falamos sobre esse lugar, me vem exatamente uma situação dentro da Bíblia que eu falo: esses são exemplo para a minha vida, esses são referência no momento da adversidade, no momento da aflição. Talvez hoje, nessa manhã, o seu coração esteja aflito por alguma coisa que aconteceu, uma situação difícil que bateu na sua porta, e você diz: eu não sei o que fazer. Mas eu quero dizer para você, querido, você está em um lugar aonde a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, ela está sendo anunciada. É a Bíblia a nossa referência da verdade, é a palavra do Senhor. A Bíblia diz para ouvir, a palavra vem pelo ouvir. A palavra, querido, vem do nosso Deus. E se queremos fé, crescer em fé, temos que ouvir a palavra. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Amém? Uma salva de palmas para Jesus. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 16. Livro de Atos, capítulo 16, a partir do versículo também 16. Vamos ao texto. Eu estou com a revista atualizada. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador. Primeira coisa que nesse texto já começa assim, olha: aconteceu que, indo nós para o lugar de adoração. Será que já houve algum impedimento antes de você vir para a casa do Senhor? Será que você planejou alguma vez esse final de semana, essa semana eu vou estar na casa do meu pai, mas houve impedimentos? E você acha que isso é natural? Não, meu irmão, minha irmã, é um impedimento. Aquela hora que você se prepara para ir para a igreja, aí vem a família toda. Fala aleluia. Eu estou indo aí passar. Não, vem não, por favor, estou indo na igreja. Ou então você vem e a gente vai junto. Quantos impedimentos são coisas simples, mas que te tira de estar talvez num dia aonde seria revelada a você, a nós, uma palavra definitiva para que as portas se abrem em determinada área da nossa vida. Então a gente precisa ficar esperto nesse lugar. E a Bíblia diz que o apóstolo Paulo aqui estava indo para o lugar de oração. Nos saiu, ele diz, ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Sabe, existem pessoas que vão querer sugar você, que vai querer arrancar tudo que você tem para trazer a ela um benefício
egoísta, pessoas que não pensam no próximo, mas o que essa pessoa pode dar para mim? Não importa ela, o que importa agora sou eu. Nós vivemos num mundo egoísta, num sistema mau. E o nosso coração precisa se converter a Deus, para que não sejamos levados a um caminho de iniquidade. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, essa mulher, essa jovem com espírito adivinhador, ela clamava: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Ele está falando aqui, ele na mesma hora saiu. A oração não foi direcionada à pessoa. A nossa guerra não é contra a carne e o sangue, mas contra o Espírito que está ali. E não podemos fazer o caminho inverso, porque o mal vai prevalecer. Há uma situação ruim, então eu vou declarar: Espírito que está sobre aquele lugar, sobre aquela vida, sobre essa situação, saia. Precisamos ter fé. Paulo e Silas não foram parar na prisão, queridos. Depois disso, eles foram parar na prisão, porque tiraram lucro desses senhores. Paulo e Silas não foram parar na prisão por fazer o mal, muito pelo contrário, foi porque fizeram o bem, expulsando o demônio enganador que possuía e afligia uma jovem escrava. Eu lembro que quando tinha me convertido, morava em Uberlândia, iniciando minha vida com o Senhor, estava na praça em Uberlândia e apareceu uma cigana. Ela olhou e disse: deixa eu ler a sua mão. E eu falei: deixa eu ler a sua mão primeiro. Nós precisamos ter ousadia. Pastor lendo a mão, peraí, irmão, você vai entender. Peguei a mão dela e comecei a ler. E eu disse: Deus me mostra o seu coração vazio, uma tristeza que está dentro de você, uma vida de escravidão, de fracasso, de sofrimento, subjugada por homens. Mas nessa mesma mão eu vejo a oportunidade que o Senhor Jesus Cristo está te dando agora de o conhecê-lo. Ela fez assim: você é crente? Eu falei: o que você acha? Oh, glória! Ela ouviu a semente, ela não leu a minha mão. Fala aleluia. Dei um golpe. E ela saiu, mas ela saiu encucada, porque eu vi, queridos, quando ela saiu cabisbaixa, pensativa. Essa jovem também tinha esse espírito, o mesmo espírito adivinhador. Tudo começou quando eles, Paulo e Silas, estavam indo ao lugar de oração. Quando os viu, a jovem começou a gritar: estes homens são servos do Deus Altíssimo, eles anunciam o caminho da salvação. Ela continuou repetindo isso por vários dias, até que Paulo, querido, perdeu a paciência e ordenou que o espírito maligno a deixasse. Sabe, existem momentos na nossa vida que talvez você precise perder a paciência, não para o mal, mas perder a paciência, ficar indignado com aquela situação. Eu não admito mais esse lugar na minha vida. Eu não quero mais que esse espírito me persiga. Eu não quero mais que a velha natureza tome conta do meu coração. Eu não quero mais ser dominado pelo pecado. Eu quero ser guiado e dominado por Cristo Jesus. E isso precisa de oração, de jejum,
de leitura da palavra e de falar de Jesus para as nações, como a pastora falou, até os confins da terra, mas primeiro em Jerusalém, que é na sua casa. Eu quero ganhar o mundo, mas você não ganhou nem a si mesmo. Eu quero ganhar o mundo, mas minha casa está perdida. Oh Deus. E o que aconteceu no versículo 22 diz: levando-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes. Que humilhação! Rasgaram as vestes de Paulo e Silas por fazer o bem. Será que você será perseguido por fazer o bem? Não tenha dúvida. E a Bíblia diz: rasgando as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Esse, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Vendo o que tinha acontecido, a multidão, meus irmãos, ficou indignada, e as autoridades ordenaram que eles fossem presos e açoitados. Quando a tortura finalmente acabou, Paulo e Silas foram jogados no pior lugar da prisão e acorrentados a um tronco. Paulo e Silas na prisão é um reflexo da rejeição da humanidade. É um reflexo, a libertação promovida por Jesus Cristo no Calvário, na cruz. Nós pregadores, você que tem Jesus, talvez você tenha sido rejeitado por várias vezes ao fazer o convite a alguém: vamos à casa do Senhor. Eles vão te rejeitar. Mas não se canse. Não desista de insistir. Posso ouvir um amém? Amém. A nossa oração, ela deve incluir o desejo de que Deus nos fortaleça em meio às severas adversidades, irmãos. Talvez você esteja reclamando tanto da sua vida, mas vamos ver um pouco a história dessas pessoas que para mim são referências e que mesmo em perseguição decidiram, você vai ver, abençoar. E aí eles começam um processo. O que eu faço agora? Você está perdido, a aflição, a angústia tomou conta do teu coração, não existe saída. Ontem eu estava falando para minha esposa que eu vivi um momento, falei ontem, tanta coisa que eu vivo, eu falei assim: eu prefiro preservar naquele momento na nossa vida. Quando os meus filhos tinham nascido, eu preservei muita coisa, muitos lugares de humilhação na minha vida. E eu lembro que eu fui contratado porque eu precisava do dinheiro para comprar comida para os meus filhos na minha casa. E aí eu fui colocado num galpão enorme, todo sujo, várias garrafas e vários fardos de muitas coisas e lixo, entulho. E eu falava assim: eu preciso trabalhar. Eu entrei naquele lugar e eu ia tirando sozinho, irmãos, fardos enormes, levava para outro lugar, para outro galpão. No final do dia eu saí, eu lembro que eu saí, ali estava sujo, tudo muito sujo, era muita coisa, um peso, as coisas pesadas, fardos pesados. Quando acabou, eu olhei para o chefe e falei assim: chefe, ficou bom? Uma tristeza no meu coração, uma aflição, mas a minha expressão, meu semblante era de levar credibilidade e segurança. Então eu sorri. E ele falou: muito bom, mas agora eu preciso que você leve esse outro para aquele lugar. E aí, querido, se fui de novo. Eu saí mais ou menos, eram umas 7, 8 horas da noite. Comecei cedo, 7, 8 horas da noite. Cheguei em casa sujo.
E aquele homem daquela empresa falou assim: eu sei que você está passando dificuldade. Você falou: eu tenho uma casa aqui, uma casinha, se você quiser trazer sua família. Eu olhei para casa, aquele escuro, aquele sem água, sem luz. E eu falei: como alguém pode achar que isso é bom? E eu disse: não, eu não vou trazer minha família para esse lugar. Eu vou continuar pagando preço, eu vou continuar trabalhando. E aí entrei no outro lugar. Eu falei ontem que eu caminhava 2 horas para economizar o vale transporte, para no dia seguinte deixar o pão e o leite dos meus filhinhos. Humilhação. Só que a humilhação, quando você está em Deus, ela não é para sempre. Quando você está em Deus, haverá o dia onde o Senhor diz: os humilhados serão exaltados. Eu não sou a melhor pessoa do mundo, e nem quero ser, porque senão vou estragar o resto. Mas eu sei que Deus, Ele tem compaixão por minha vida, por decidir servi-lo, mesmo nos momentos difíceis. E eles começaram um processo. E eu lembrei agora, eu carregava aquelas caixas, aqueles negócios das minhas costas, e eu começava a cantar e orar: Senhor, Senhor, visita minha casa. Senhor, guarda meus filhos que acabaram de nascer. Senhor, guarda minha família. E aí, querido, olha o que diz no versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. A atitude de Paulo e Silas na prisão são para mim o ponto-chave dessa história. Açoitados, torturados, com feridas por todo o corpo, com seus movimentos limitados por um tronco pesado, e no pior lugar da prisão, com mau cheiro, com lugar frio. Eles estavam ali, ao invés de gemendo de dor, eles estavam adorando. Eles estavam orando. Que bênção, irmãos. Que lição para nós. As atitudes deles eram vistas e ouvidas pelos outros presos que estavam ali, sim, provavelmente porque fizeram uma coisa ruim, mas Paulo e Silas não. Pronto, então chegamos até aqui, e é onde eu quero prosseguir e finalizar essa palavra. Toda, irmão, quando a gente fala desse lugar de oração, ela foi uma ação. A terceira lei de Newton diz que toda reação, toda ação tem uma reação. No mundo espiritual é a mesma coisa. Eu vou começar a orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou continuar, vou jejuar, vou ler a palavra. Qual vai ser a reação no mundo espiritual? Terremoto, bum! Foi o que aconteceu aqui no versículo 26. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O terremoto foi uma reação no mundo espiritual. E qual foi a ação? A oração. Posso ouvir um glória a Deus? Oh, dá uma salva de palmas. Que Deus maravilhoso. Para Jesus. Só que depois que isso acontece, irmãos, a gente percebe porque o carcereiro ele fica desesperado. O carcereiro romano, no Império Romano, se um preso, porque estava colocando ali no início, eu não sei se você lembra no início do texto, preso com total segurança, se ele foge, o carcereiro, os guardas, eles são punidos até com a morte. O que ele fez?
eu vou me matar. Quando ele viu as celas abertas, ele pensou, fugiram, pegou a faca para tentar se matar. E olha o que diz, querida Bíblia. O carcereiro despertou, versículo 27. O carcereiro despertou do sono, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia-se, o que, irmãos? Ia se suicidar, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. Louvado seja o nosso Deus. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe Paulo e Silas: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Meus irmãos, ao ver que todos os presos haviam saído de suas celas, o carcereiro tentou tirar sua vida, e ele sabia que os romanos iriam puni-lo. Vendo isso, Paulo interrompeu, dizendo que todos estavam ali, ninguém havia fugido. Paulo disse: não, nós estamos aqui. Irmãos, isso deve estar sempre diante de nossos olhos. Mais importante que o direito de ir e vir na sociedade é a liberdade interior. Muitas pessoas são prisioneiras dentro de si mesmas, e apenas Jesus Cristo pode libertá-las. Eu quero concluir dizendo que Paulo e Silas na prisão nos mostram que a vida é muito mais do que conforto e bem-estar, do que satisfação, e que satisfação não é sinônimo de sucesso, mas que os insucessos da vida, no centro da vontade de Deus, são oportunidades para que as pessoas conheçam a Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero deixar essa palavra no seu coração dizendo: não importa o lugar que você esteja hoje, você não pode parar de anunciar a palavra. Talvez hoje você esteja na igreja porque eu preciso dessa resposta, mas aí vem uma situação ruim, você para, você reclama, ao invés de continuar orando e continuar adorando o Senhor. Amém? Quem foi que sofreu mais? Porque estamos aqui. Jesus Cristo foi até o fim, e a última palavra na cruz foi: está consumado. A última palavra consumado quer dizer aquilo que eu comecei, eu terminei. E aqui nós estamos, irmãos, aqui nós estamos para glorificar Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja o Senhor.